Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete. Vamos juntos mais uma vez refletir brevemente sobre a palavra de Deus no Evangelho do dia. Hoje o nosso Evangelho é de Mateus, capítulo 16, versículos do 13 ao 19. E a igreja celebra a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Ainda que o dia de São Pedro seja amanhã, a igreja traz para o domingo esta solenidade, a fim de que muitos mais fiéis possam participar de maneira frutuosa desta grande solenidade litúrgica. No Evangelho de hoje nós vemos o Cristo questionar aos seus apóstolos a respeito daquilo que as pessoas diziam sobre ele. E depois de muitas respostas que os apóstolos deram ao Cristo, e depois também de ele mesmo perguntar aos seus apóstolos o que eles pensavam a seu respeito, então Pedro, em nome de todos os apóstolos, diz para o Cristo: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E obviamente que, sendo esta uma resposta inspirada pelo próprio Deus no coração de Pedro, como assim mesmo o Cristo acaba dizendo, Jesus diz também para Pedro que Pedro se tornaria uma pedra sobre a qual a igreja seria edificada. E com isso nós passamos a entender a primazia de Pedro. Então esse evangelho é muito bonito porque nos mostra que o Cristo escolhe uma pessoa, um dos seus primeiros apóstolos, para ser aquele que por primeiro deveria guiar todo o seu povo, ou seja, a igreja de Cristo, que seria fundamentada e construída sobre o fundamento apostólico, agora tinha alguém que deveria guiá-la. Então, na solenidade de hoje, nós comemoramos esta primazia de Pedro como aquele que, em nome de Cristo, começa a conduzir o primeiro rebanho. E celebramos também a Paulo, o grande apóstolo de Cristo, que foi aquele que se tornou o maior missionário de todos os tempos, porque entregou plenamente a sua vida, a fim de que o Cristo se tornasse conhecido e amado. Então, na solenidade de hoje, o que nós celebramos é, por um lado, o Cristo que, na voz de Pedro, continua a guiar e proteger a sua igreja, e também este mesmo Cristo que, na voz e na ação de Paulo, nos evangeliza e nos ensina cada vez mais a nos aproximarmos de Deus, o nosso Pai, porque sim, somos uma igreja fundamentada pelo próprio Cristo, que em suas próprias palavras o poder do inferno jamais poderia vencê-la. Então aqui nesta solenidade nós temos o governo e a missão. O Cristo que é o nosso governo, o Cristo que é a nossa cabeça, representado na pessoa de Pedro, e o Cristo também que nos convida à missão, a sermos evangelizadores, a anunciarmos a sua boa nova, a anunciarmos o amor, a anunciarmos o perdão, a anunciarmos a vida que se representa na figura e na missão de São Paulo. Então, com isso, meus irmãos e irmãs, ao celebrarmos hoje esta solenidade destes dois tão importantes santos dentro da Igreja Católica, e que tem uma importância tão grande que não é celebrado separadamente, mas são celebrados no mesmo dia, nós precisamos nos questionar a respeito de quanto nós também nos entregamos na missão. O quanto nós nos deixamos guiar e governar pelo Cristo e acreditar verdadeiramente na sua palavra para também agirmos de maneira missionária, anunciando o nome e o reino de nosso Cristo, nosso Salvador. Peçamos, portanto, ao Senhor que nos abençoe e que a proteção de São Pedro e São Paulo nos acompanhe sempre. Que Deus nos abençoe.